Senhor Jesus, mas também estamos aqui para receber a Tua palavra, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor ministre ao coração de cada pessoa neste lugar, que o Senhor seja engrandecido, que o Teu nome seja louvado. Assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor, agradecido, Senhor, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, preste atenção nesta palavra. Deixa eu fazer algumas perguntas a você que aqui se encontra nesta noite. Qual é a sua expectativa em relação à volta do Senhor Jesus Cristo? Outra pergunta: qual foi a última vez que você se pegou pensando acerca da volta do Senhor Jesus Cristo? Qual é a sua expectativa em relação à volta do Senhor? Qual foi a última vez que você se pegou pensando sobre este assunto? A volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho dito uma coisa, que a Bíblia é um livro, irmãos, cristocêntrico. A Bíblia, se você for reparar, ela fala mais da segunda vinda de Jesus do que justamente da primeira vinda. Veja que a Bíblia dá mais ênfase ao retorno do Senhor Jesus Cristo do que simplesmente quando Ele veio em carne e habitou entre nós pela primeira vez. O tema central das Escrituras não sou eu, não é você, não é a igreja, não é o ser humano. O tema central das Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem a responsabilidade de nos apresentar a Cristo, meus irmãos e irmãs. Em cada livro das Escrituras, em cada capítulo das Escrituras, em cada versículo das Escrituras, em cada palavra das Escrituras, o objetivo principal é nos mostrar acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa? O livro de Gênesis até o último livro do Antigo Testamento, qual é que é? Malaquias. Há inúmeras profecias apontando, dizendo, Ele vem. Já de Mateus até o Evangelho de João, a realidade é outra. Ele veio, Ele está aqui. E de Atos a Apocalipse se aponta simplesmente para a volta. Ele virá outra vez aqui. Quantos aqui estão aguardando a volta bendita do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã? Mas veja, irmãos, que se há algo que o meu coração entristece, é saber que ainda diante de tantos acontecimentos que nós estamos vivenciando nesses dias eu falei, que nunca se na história as profecias bíblicas saltaram diante dos nossos olhos, como tem saltado nos nossos dias, meu irmão. E é triste saber que boa parte das pessoas ainda não tem se alertado, atentado para a volta eminente do Senhor Jesus Cristo. E o que dói é saber que há muitas pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, meu irmão. Olha para as pregações atuais. Pouco se aborda acerca deste tema da volta de Jesus.
Tenho dito, irmãos, que se fala de muitas coisas nos púlpitos, nas igrejas, nos dias de hoje, mas não há uma preocupação primária de ministrar acerca da volta de Jesus, meus amados irmãos e irmãs. A volta de Jesus é uma realidade inevitável. Não sabemos, irmãos, quando virá, mas a certeza que nós precisamos cultivar é que Ele virá outra vez aqui, meu irmão, minha irmã. Em relação ao apóstolo Pedro, na sua carta, em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, ele se referindo àquelas pessoas que estavam vivendo naqueles dias, como se Jesus não fosse voltar. Não tem pessoas assim? Pessoas até que se dizem cristãs, estão vivendo as suas vidas como simplesmente a vida, irmãos, se reduzisse a esta vida. Não tem perspectiva do além, não tem perspectiva da volta do Senhor Jesus Cristo. E aí o apóstolo Pedro, ele então diz: olha, o Senhor não retarda na sua promessa. E ele diz: ainda que algumas pessoas, meus irmãos, a têm por tardia, ele diz que Deus, porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Este é o desejo do nosso Deus, meus irmãos. Deus, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é longânimo. E o desejo dele, irmãos, é que ninguém se perca, que as pessoas venham se arrepender. E se arrependendo, sejam salvas, sejam transformadas. O texto que nós vemos nesta noite é uma das parábolas do Senhor Jesus que nos alerta acerca da sua volta. Acerca da sua volta. E aqui, amados irmãos, o Senhor nos fala acerca de algumas características daqueles que estão esperando Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para ver se você está encaixado nessas características daqueles que de fato estão aguardando a volta de Jesus. E se não está, esta palavra servirá de um despertamento, um alerta para o seu coração. A primeira característica daqueles que estão aguardando a volta do Senhor Jesus é que essas pessoas, irmãos, preste atenção, têm os seus lombos cingidos. E veja que esta é a recomendação de Jesus nessa parábola. Ele diz: estejam cingidos os vossos lombos. O que Jesus estava querendo dizer com lombos cingidos? Talvez você não saiba, mas naquela cultura, a cultura judaica, tanto os homens como as mulheres usavam as suas túnicas. A diferença da túnica masculina para a túnica feminina é que a túnica dos homens ia até os pés, diferente das mulheres que usavam as túnicas e vinham até o joelho. E as túnicas, irmãos, simplesmente quando a pessoa iria fazer algo, se retirar, viajar, correr, movimentar, labutar, fazer algo, era necessário simplesmente cingir as suas túnicas, cingir, amarrar, irmãos, as pontas das túnicas com o cinturão nos lombos, simplesmente com o objetivo de trazer a esta pessoa agilidade, mobilidade, movimento, ação. E se você for reparar em Êxodo capítulo
12, capítulo 12, no versículo 11. Capítulo 12, no versículo 11. Esta é a mesma recomendação de Deus a Moisés e de Moisés para o povo naqueles dias. Deus haveria de mandar a última praga sobre o Egito naqueles dias, meus irmãos e irmãs. E diz que na noite final o Senhor então dá uma ordem dizendo que eles deveriam comer o cordeiro. Eles deviam ter os seus lombos cingidos, sapato nos pés, o cajado na mão, e deveriam comer apressadamente, porque era Páscoa, era pesar, era passagem. Isso denota que eles deveriam estar simplesmente preparados, irmãos, para qualquer momento sair do Egito. Então veja que este alerta para o Senhor Jesus nessa noite, Ele dizendo que nós também precisamos estar com os nossos lombos cingidos, irmãos, porque a qualquer momento nosso Senhor Jesus Cristo pode voltar. E eu te pergunto nesta noite, meu irmão, minha irmã, como estão os seus lombos? Lombos cingidos denota preparação, tanto para sair, como para batalhar, como para correr. Mas lombos também cingidos, irmãos, nos fala acerca de vivermos uma vida espiritual, uma vida cristã, nesta terra, desembaraçado com as coisas deste mundo, meu irmão, minha irmã. A realidade é que há muitas pessoas nesses dias que têm vivido embaraçados. Quantas são as pessoas embaraçadas, irmãos, com as coisas desta vida? Os lombos não estão cingidos. Não há a preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo. Olha o que o escritor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 diz. Ele diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, e o conselho é, deixemos todo embaraço. Meu irmão, a pessoa que de fato está na expectativa da volta de Jesus, ele não vive embaraçado com as coisas desta vida. E há muitas coisas, meus irmãos, que infelizmente têm embaraçado a cristandade nos dias de hoje. O resultado é que muitos estão aclopados, acostumados, habituados a viver nesta vida. Por causa disso eu perguntei no início, qual tem sido a sua expectativa em relação à volta do Senhor? Qual foi a última vez que você se pegou pensando, meu Senhor virá, brevemente o céu se rasgará, e o Senhor descerá com alarido de anjos, vindo com milhares de anjos em direção à sua igreja? Veja que o escritor diz, irmãos, que nós precisamos deixar todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu pergunto para você, como correr, meu irmão? Como correr, como sair, como movimentar espiritualmente falando, se nós estamos embaraçados com as coisas dessa vida? O apóstolo Paulo diz que o bom soldado, irmãos, diz que o bom soldado não pode se entremeter com as coisas deste mundo, embaraçar com as coisas dessa vida. É por isso que Jesus está dizendo que a primeira característica de quem de fato está aguardando a volta do Senhor, tem os seus ombros cingidos, significa que essa pessoa está preparada quando a trombeta tocar, meu irmão, minha irmã. Lombos cingidos, igreja, significa estarmos preparados para sair deste mundo a qualquer momento.
palavra de Deus nos fala acerca de um arrebatamento, é num piscar de olhos. Está o teu lombo cingido. A segunda característica, o Senhor Jesus diz: tem os seus corpos cingidos, os seus ombros cingidos, e tem as suas candeias acesas. Lombos cingidos, candeia acesa. Significa, irmãos e irmãs, uma candeia. Todos nós sabemos que uma candeia nada mais é do que senão uma lamparina. E veja que há a lamparina, há a candeia, mas há também o óleo e há a lâmpada. A candeia, meu irmão, somos nós. O óleo é a presença do Espírito Santo em nós. E a lâmpada, a luz, irmãos, é a palavra. Veja que Jesus está dizendo que aqueles que de fato estão aguardando a volta do Senhor Jesus, Ele tem as suas lamparinas, as suas candeias acesas. Não está dizendo que nós precisamos acender, está dizendo que nós precisamos manter o nosso fogo aceso, a nossa lamparina acesa, crente. Principalmente no mundo que nós estamos vivendo, igreja. Será que os nossos olhos estão tão tapados diante de tal realidade que nós estamos enfrentando? Olha o contexto que nós estamos inseridos, igreja. Olha as profecias saltando aos nossos olhos. Será que você não vê? Será que você não tem percebido? Será que tem faltado percepção, discernimento a você que aqui está nesta noite? Candeia acesa, meu irmão. No mundo de trevas, a igreja precisa resplandecer, meu irmão. Nós somos luz deste mundo, nós somos os astros desta terra, meu irmão, minha irmã. Significa que nós, enquanto nós vivermos aqui nesta vida, precisamos andar com a nossa lamparina intacta, acesa, com fogo queimando para a glória do nosso Deus. Jesus está dizendo que aqueles que estão de fato aguardando a volta dele, têm as suas candeias acesas. Eu te pergunto, como está a sua lamparina? Como está a sua candeia nesta noite, irmã? Me faz lembrar a parábola das 10 virgens. E dizem que era 10, né? 5 eram prudentes, e as outras 5 eram nécias, insensatas, loucas. E qual das 10 ficaram de fora, irmãos? Qual das 10 que não acompanharam aquele trajeto do noivo? Porque diz a palavra que à meia-noite alguém gritou: eis o noivo. As 10 acordaram, irmãos, despertaram do sono. E diz que aquelas 5 que não tiveram o azeite, o óleo suficiente, elas não puderam acompanhar aquele trajeto, acompanhando o noivo até as bodas, até o local da festa. O resultado é que a Bíblia diz que elas ficaram de fora, implorando, dizendo: abre-nos a porta. As nossas candeias, igreja, precisa estar acesa. A sua lamparina, meu irmão, independente das circunstâncias que você vem viver nesta terra, a sua lamparina tem que estar avivada, o fogo tem que estar ativo na sua vida, aceso, meu irmão, minha irmã. Mas há uma terceira característica. O Senhor Jesus diz no versículo 36, que aqueles que de fato estão esperando a volta de Jesus, eles estão esperando,
mas não estão esperando de qualquer jeito. Dizem que eles esperam, irmãos, atentos. Denota a atenção. Atento, irmãos. Olha aqui que diz aqui o Evangelho de Lucas, no versículo 36, no mesmo capítulo que nós lemos. Ele diz: e sede semelhante a homens que esperam ao seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando ele vier bater, logo possam abrir. Isso denota, irmãos, que cabe a nós, servos e servas de Deus, vivermos com atenção redobrada. Está tu atento ou desatento acerca da volta do nosso Senhor? Está tu atento? Jesus diz nos evangelhos, uma palavra profética, que quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Os sinais se cumprirem. Ele diz que quando essas coisas começarem a acontecer, levante os seus olhos, porque é de cima que virá a sua redenção, igreja. Nosso Redentor virá. E a diferença de quem de fato está aguardando esta volta, em relação àquela pessoa que não está aguardando, é que ele está atento à volta do Senhor Jesus Cristo. Atenção, meu irmão. E em quarto, aqueles que de fato estão aguardando a volta do Senhor Jesus, estão em constante vigilância. Versículo 37 até o versículo 40. Jesus, ele narra aqui agora uma bem-aventurança. Ele vai falar que bem-aventurados são aqueles servos. Que servos? Os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Então a característica daqueles que de fato estão aguardando é que eles estão em vigilância. O apóstolo Paulo também diz que aquele que pensa estar de pé, cuide e vigie para que não caia. Isso é necessário, irmãos e irmãs, atenta para isso, uma vigilância da nossa parte, vigilância, irmãos e irmãs. Ele continua dizendo: em verdade, vos digo que se cingirá, e os fará reclinar-se à mesa, e quer venha na segunda vigília. A segunda vigília era das 9 horas da noite, das 21 horas até a meia-noite. Ele diz, quer na segunda vigília ou na terceira vigília. A terceira vigília durava da meia-noite até as 3 horas da madrugada. Quando fala de noite, fala de trevas, irmãos, fala de obscuridade, está falando de escuridão, de trevas. Veja que o mundo não está caminhando para isso. Trevas cobrirão a face da terra. E aí, mais uma vez, ele solta aqui uma bem-aventurança, dizendo: bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isso: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria. Se o dono da casa soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E aí ele diz, encerra aqui no versículo 40, dizendo: estai
vós também apercebidos. Porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Nós não sabemos que hora virá o nosso Senhor, meu irmão. A Bíblia diz que ninguém sabe, senão o próprio Filho, senão o próprio Pai. É tanto errado, irmãos, tentar datar uma volta de Jesus, calcular uma data, como aconteceu com vários falsos profetas no passado. Enganaram multidões e multidões de pessoas, marcando, datando uma data, virá tal dia. Resultado é que foram frustrados, porque ninguém sabe que hora virá o nosso Senhor. O que nós temos, irmãos, são rastros, são sinais, e os sinais são visíveis cada vez mais. E veja que, como eu disse, que é tão errado tentar calcular uma data precisa da volta de Jesus, é tão errado como viver neste mundo como se Ele não fosse voltar. Entende, irmãos, que se passa nesses dias, as pessoas estão vivendo assim. Talvez preocupado com as coisas deste mundo, com o trabalho, com as coisas diárias, com as coisas, irmãos, que de certa forma vão envolvendo, vão ludibriando, vão adormecendo, entorpecendo a mente de muitas pessoas. Então a palavra de Deus chama a nossa atenção nessa noite, que nós precisamos, irmãos, estar com os lombos cingidos, estarmos com a nossa lamparina acesa neste mundo de trevas. Precisamos estar atentos, mas precisamos estar em constância, vigilância. Porque, irmãos, numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. E olha o que o apóstolo Pedro também diz na sua carta. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10, irmãos, em diante, ele também compara a volta de Jesus como se fosse um ladrão à casa de uma pessoa. Ele diz: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual o céu passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que as pessoas não deveis viver sem santidade e piedade, irmãos. Uma palavra nos chama a viver uma vida casta, uma vida santa, uma vida piedosa, meu irmão, uma vida devotada, uma vida dedicada, uma vida consagrada ao nosso Senhor. O apóstolo Pedro continua dizendo: ora, uma vez que todas estas coisas hão de ser assim dissolvidas, e que as pessoas devem viver em santidade. Versículo 12, ele diz: aguardando e desejando, irmãos, ardentemente a vinda de Deus. Desejar ardentemente a vinda do Senhor. Só, irmãos, quem vive essas características narradas por Jesus nessa parábola, que de certa forma estão desejando ardentemente a volta do Senhor. Eu não sei se há esse desejo ardente no seu coração. Eu não sei qual é o anseio do seu coração. Aqueles que estão tão enraizados, meus irmãos e irmãs, nesta terra, que pensa somente nas coisas desta terra,
deste mundo. Há pessoas que não deslumbram mais a glória eterna, a vida eterna. Não sabem elas que o que Deus preparou na eternidade não se compara, irmãos, com as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, as coisas que nem penetrou no coração humano, são as que Deus tem reservado para nós na eternidade, meu irmão, minha irmã. O apóstolo Paulo chega a comparar com que aquilo que está reservado para nós, ele chama peso de glória, meu irmão. E só quem de fato não está enraizado com neste mundo terreno, neste mundo carnal, irmãos, consegue pensar nos céus. Eu digo, igreja, volte a pensar na eternidade. Paulo diz: pensai nas coisas que são lá de cima. Lá de cima, meu irmão. Se você não tem pensado acerca das coisas do céu, você não tem parado para pensar na vida vindoura, na eternidade, eu quero chamar a sua atenção nesta noite, que é para lá que nós iremos, meu irmão. E a glória que está nos reservada não se compara à riqueza humana, os tesouros terrenos, prazeres mundanos. Nada se compara, irmãos, com aquilo que está sendo reservado para nós na eternidade. Por isso que Jesus disse, irmão Geraldo, na casa do meu Pai há muitas moradas. E se assim não for, eu vou teria dito, porque eu vou preparar-vos um lugar, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Chegará um dia, irmãos, que nós entraremos na cidade santa, a nova Jerusalém, meu irmão, e lá nós pisaremos no ouro. Chegaremos, irmãos, diante do Senhor, o Senhor da vida, meu irmão, minha irmã. E se tu que está nessa noite não tem pensado nessas coisas, reveja como tem sido a vida que você tem vivido nesses dias. Porque é para lá que nós vamos, irmãos. A nova Jerusalém é algo que está guardado para todos os lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. O apóstolo Pedro chega a dizer que essas coisas estão sendo entesouradas, o mundo está sendo entesourado, aguardando, porque em breve será embraseado com fogo. Mas nós, porém, segundo o apóstolo Pedro diz, que segundo as suas promessas, nós aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitais a justiça. Então, se os seus ombros não estão cingidos, ou se você está embaraçado com as coisas desta vida, e você sabe muito bem o que é que te pega, o que é que te embaraça, meu irmão, o que te aprisiona, o que te amarra neste mundo, você sabe bem o que é que de certa forma tem deixado você embaraçado espiritualmente. Não há mobilidade, não há uma ação, não há iniciativa espiritual, simplesmente porque as suas vestes, a sua túnica ainda não está, irmão, com os lombos cingidos. Talvez você até sabe da volta do Senhor, mas o que não há, uma preparação. Estejam cingidos os vossos ombros, acesas as vossas candeias, e sede semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Eu encerro com Apocalipse capítulo 22, versículo 12.
em que o Senhor Jesus nos diz: eis que vem sem demora. Sem demora, meu irmão. O Senhor não tarda na sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor não tarda. Por isso que ele diz: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus, meu irmão. Então veja que essa palavra é para você que está nesta noite, é para nós, meu irmão. Porque é momento de nós apertarmos os nossos cintos, apertar os nossos lombos. Entenda isso. Se está frouxo, se há algo embaraçando, impedindo a sua caminhada, a sua trajetória, a sua corrida, deixa para depois, Mateus. É necessário, meu irmão, que se atente para isso nesta noite. Cinge os lombos. Denota sair com pressa. Denota essa preparação que o Senhor nos fala. Então ele diz: eis que venho sem demora. Mas ele não vem com a mão abanando, igreja. Ele diz que comigo está o galardão, que tem para retribuir a cada um segundo as suas obras. E eu termino esta palavra com as duas perguntas que eu fiz no início. Qual é a sua expectativa em relação à volta de Jesus? Qual foi a última vez que você pegou-se pensando acerca deste assunto, deste tema, meu irmão? Se coloca de pé. Mas eu faço mais uma pergunta. Como é que está a sua lamparina? Como é que está a sua candeia? Como é que está a sua vida? Você já entregou sua vida para Jesus? Você já foi regenerado? Você tem certeza da sua salvação? Qual é a sua expectativa? O que você pensa acerca disso? Pastor, eu confesso que tenho vivido a minha vida cristã, mas não tenho pensado acerca disso. Pastor, eu confesso que tenho levado a minha vida cristã, mas não tenho preocupado com zelo, com esmero em relação à minha vida espiritual. Não tenho levado a sério. Estejam com os lombos cingidos, com as candeias acesas. A candeia tem que estar acesa. A candeia não é feita para viver apagada. Jesus disse que ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo do velador, mas coloca no local de destaque, a fim de que clareie toda a casa. E aí ele diz: vós sois a luz deste mundo. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã. Vamos cantar uma canção, Gisele, Natanael. Depois, nós queremos orar nesta noite. Que seja uma noite de despertamento. Se tem tu andado acomodado, se você não tem pensado acerca da volta dele, ele virá. Nosso amado virá, meu irmão. Eu falo isso